Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, Planeta Terra. Boa noite, todos os cantões. Nós estamos aqui novamente, quinta-feira, dia tradicional do programa Vida Inteligente. Espero que a nossa transmissão via internet esteja funcionando para que a gente realmente possa estar atingindo todos os cantos desse planeta. E quem sabe outros lugares também que a gente até desconhece, né? Porque muito se fala em tecnologia, as pessoas se gabam, acham maravilhoso o tipo de tecnologia que nós temos. Não, porque nós sabemos de tudo, nós temos capacidade para tudo, nossos satélites veem tudo, os nossos instrumentos veem tudo. Essa é a arrogância do ser humano, do homem, e quando ele faz as novas descobertas, né, diariamente, a cada momento, novas descobertas, é a prova de que ele não tem absolutamente nada disso, não domina absolutamente nada. A ciência vai galgando devagarinho. Bom, durante esse ano aqui, eu prometi para vocês, ou então fiz uma promessa no ar, quando a gente falou sobre determinado programa, que a gente ia falar, quando a gente estava falando sobre a história secreta do Brasil, agora estou me lembrando, eu falei que uma hora eu ia falar sobre uma novidade da Ana, como é que é o nome dela? Anita Garibaldi. Anita Garibaldi. Hoje nós vamos falar sobre isso. Mas o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje, já que nós estamos sem os caracteres, é Tulku. Você já ouviu falar de Tulku? T-U-L-K-U. Você provavelmente já ouviu falar, e eu quero falar isso antes de apresentar o nosso convidado e também para esclarecer, você já ouviu falar, quando eu divulguei hoje por mala direta, um já me escreveu e me disse, horas, mas isso que você vai conversar é sobre walk-ins. Walk-ins, sabe o que é walk-ins? Walk-ins são entrantes. Quem assistiu o filme K-Pax, muito lindo, muito bacana, é mais ou menos aquilo, entrante. Outros chamam isso de invasor de corpo. Outros chamam isso de incorporação. Outros chamam o que nós vamos abordar hoje do que eu posso dizer? Isso, uma possessão de alguma coisa assim. Então, você já deve ter ouvido falar sobre determinados santos, ou você deve conhecer determinadas pessoas que elas tinham e têm o poder de, por exemplo, ter a bilocação. Sabe o que é bilocação? É o grego aqui, por exemplo, estar aqui apresentando Vida Inteligente, que todo mundo sabe que é ao vivo, e ao mesmo tempo o grego pode estar conversando com alguma pessoa que esteja necessitada, vamos dizer, em São Paulo, em Curitiba, em Manaus, tudo isso aqui. Isso é possível? É. Como é possível? Nós já vamos saber já. Então, vamos começar a nossa viagem de hoje, porque o assunto é complexo, mas tenho certeza que você vai gostar e nosso objetivo aqui é esclarecer. Tuco, boa noite, Jorge. Boa noite, Greg. Tudo bom? Tudo tranquilo, tudo já é. Beleza estar aqui. É, né? Sempre é uma celebração, como a gente diz, né? O tempo às vezes custa passar, para passarem 15 dias para a gente se reencontrar. Uhum. Mas tudo bem, né? Que é isso perante a temporalidade? Eu estou falando bonito, eu vou ter que falar assim, né? Então tá aqui. Deixa eu cumprimentar aqui, aproveitar e cumprimentar ao vivo aqui, né? A nossa coluna aqui, né? O seu Alvin Schroeder. É o contrário, nós somos coluna. Ah, é? Então tá bom. Então. Ele está sempre aqui conosco, né? Alvin, é uma companhia agradabilíssima, é bom. Então, Jorge, boa noite mais uma vez, né? Boa noite a você e a todos, né? Me desculpe se eu estou te encrencando assim, vamos dizer. Encrencando não, né? Porque imagina. o assunto complexo. Porque esse termo, o Tuco, que até nós íamos abordar num outro momento, mas era inoportuno naquela ocasião. Hoje não há mais nada que não possa ser falado. O que a gente tem que, às vezes, dosar um pouquinho na quantidade ou na diversidade ou no quão surpreendente é o que é dito, é só para que daí isso não se transforme só em um processo anímico de deixar chocado, porque assim, falar uma coisa porque é muito legal, muito massa, ninguém viu, pouco diferente e perde o sentido de praticidade, né? A realidade, se for analisada do ponto de vista de mente concreta, né, ela é absolutamente diferente, não é nem surpreendente. Então, às vezes a gente fala um pouco, mas com o tempo vai se falando tudo. Então, não há um assunto que não possa ser falado, né? Obviamente, a gente vai dar um conhecimento que seja desnecessário para prejudicar quem está ouvindo isso. Não é necessário. Não foi nesse aspecto. Eu falei mais pelo aspecto da
complexidade do assunto, Não, né? mas a complexidade é baseada exatamente nas interpretações errôneas, como as que você citou, Perfeito. da pessoa que ligou e disse, não, isso é um Kipax, um incorporador, não sei o quê. Alguém... O isso alquino, o entrante. Não, isso é assim, isso é navegação no baixo astral, isso são assim, só fantasia, só diversão, Eu não até tem nada a ver com a porque a realidade. pessoa na sua ignorância do verbo ignorar, de desconhecer, não né? saber, Como sim. ela tem o único parâmetro que ela tem é Sim, esse, né? sim. Não, e não é errado, pelo menos Claro. você tem um referencial. Por isso que nós estamos abordando isso E aqui. sempre assim, o erro tem uma utilidade do ponto de vista evolucional muito grande, porque o erro ele nunca está sozinho. O conceito de erro, né, ele nunca está sozinho a pessoa. Ele está entrelaçado com vários outros erros que, por sua vez, se entrelaçam com vários erros de outras pessoas através dos quais essa pessoa ficou sabendo. Quando você consegue fazer com que essa pessoa que tem esse conceito diferente da realidade, faz com que ela fite, ela mire, ela olhe na realidade, no que é real a respeito do assunto. E se o que é real a respeito do assunto olha para essa pessoa e tem o ir e vir de vitalidade, né? E isso é uma coisa irreversível. Esse conceito, esse erro de abordagem se transforma naquela pessoa e em se transformando naquela pessoa, gera uma reação em cadeia, desencadeia uma reação que daí tende a alterar todos os erros aos quais esse está entrelaçado de conceito, de medo, qualquer coisa, e por decorrência ele atua em toda a cadeia que fez com que esse conceito errado, esse erro, essa qualquer coisa, né, chegasse nessa pessoa que conversou contigo. Então, Perfeito. ótimo, né, que alguém erre, que alguém tenha erro, que nós erremos. Né? Tem mais um aspecto assim que já vai para a gente pegar. Eu só queria saber se o som do Jorge tá bom aí em termos de áudio. Tá bom? Perfeito, legal. Para mim, o som tá bom. Não, mas lá para o retorno, lá para a televisão, tá bom, que às vezes assim as pessoas reclamam que o seu estava baixo. Então já tá bom, já tá bem, beleza. Outra pessoa me escreveu e eu já tinha visto isso. Foi bom ele ter escrito porque tinha que aparecer isso, que é um esclarecimento também. Eu tive a oportunidade aqui em Florianópolis de ter ido em certa ocasião no teatro, no SIC. Foi uma lotação plena e digna também da lotação, porque quem tinha ido lá fazer uma conferência, fazer uma palestra, foi o Shakdu Tulku Rinpoche, né? Que era um lama. Foi bacana, eu ouvi lá. Então... Ah, controvérsia, mas já vamos chegar aí. Não, vamos chegar e vamos começar Sim, por aí, porque ele tem no meio do nome Shakdu Tulku Rinpoche. Rinpoche então, não se aplica a ele, e Tulku é uma designação. Mas aí é que está, por isso que nós vamos pegar o gancho já para começar a explicação Você por aí. é um Tulku, eu sou um Tulku, o Alvin é um Tulku, Sim, todos mas somos. ninguém sabe o que é um Tulku ainda. Já vamos explicar. Então, por isso que eu quis abordar isso aqui, para primeiro mostrar que isso aí são títulos, porque né? assim, é que tudo que vem do Oriente, nós nos negamos a ter conhecimento profundo, mas ao mesmo tempo nos soa absolutamente fantástico porque é o nosso berço. Então assim, mas aquele é um Mahatma. O que é um Mahatma? Mahatma é a grande alma. Entende? Não é que ele seja um Mahatma, é um título, né? Assim como o Tulku que esses seres, essas pessoas usam, né? Então é só um designativo, só um título agregado ao nome, mas que tem uma função muito clara e que não se aplica na prática a eles. Né? Então, assim como o mestre que só tem um, né? Então, esse tipo de coisa. O que é um Tulku? Então, a primeira coisa que é muito interessante assim, vamos primeiro recomendar uma literatura a respeito. Opa, né? Tá bom. Então tem um livro... Papel e caneta na mão aí. Tem um livro chamado O Tibete e a Teosofia. O Tibete e a Teosofia. Escrito por Mário Rosso de Luna, que é um escritor espanhol, conhecidíssimo. Tem em português esse livro? Porque a maioria dos livros dele são em castelhano. Tem. Tem em português, tá. Então, escrito por Mário Rosso de Luna e pelo professor Henrique José de Souza. Sim, esse foi o que o professor Henrique complementou, porque o Mário Rosso faleceu e ele complementou o livro. Escreveram juntos, depois teve um capítulo, tá. Né? E aí o Tibete e a Teosofia? E tem uma parte do livro que se chama Os Jinas. Gina é gênio, Jaino, né? Então, Sim. Os gênios tibetanos e seus tulkus. Tá? Então, lá daí tem uma discussão profunda, sabe, entremeada de conhecimento, agradável de se ler, séria, né? Sobre esse assunto. Então, quem tiver interesse, recomendo que se leia. Então... O Tibete e a Teosofia, de Mário Rosso de Luna e do professor Henrique José de Souza. E nesse livro, Tibete e a Teosofia, o capítulo Os Jinas Tibetanos e seus Tulkus. Perfeito. Tá? Uma outra coisa assim que é muito interessante da gente colocar antes de começar a falar é assim,
que o que nós vamos conversar aqui, que você colocou como assunto complexo e que há um erro muito grande de interpretação. Complexo em função de Do todas aquelas desconhecimento, outras. sim. Todo mundo conhece tudo aquilo que eu falei, que precedeu, mas ninguém conhece tudo. Aham. Então, por isso que eu chamei a complexidade nesse sentido, né? Sim. Então, o que para a gente soa como diferente, ou complexo, ou inusitado, ou novo, né? Para algumas pessoas, faz parte do dia a dia, faz parte da cultura dessas pessoas, faz parte da rotina dessas pessoas, faz parte do conhecimento e da vivenciação dessas pessoas, né? E aí sim, mas que pessoas vocês são iniciados? Não, são pessoas comuns como nós, só que elas vivem em um outro local na superfície, né? Não estou falando de outro lugar, né? Então, assim, se você pegar Tibete, Mongólia e o norte da Índia, que se conceitua como Hindustão, né? Então você tem dezenas e dezenas de milhões de pessoas que ancestralmente, né, lidam com a tradição do tulkuísmo. Então não é nada de fantástico, não é nada de novo, nada de diferente. É que só no Ocidente é desconhecido. Assim como muitas coisas no Ocidente são desconhecidas, ou então alguém vai no Oriente, pega um pedaço de conhecimento, transforma a seu bel prazer, dá um jeitão agradável e comercializa ou gera escolas, essas coisas assim, como a gente já conversou um dia aqui, que é a questão do conhecimento do tantrismo, não é? Que então é uma doutrina que não tem nada a ver com a questão da sexualidade. Aí quem teve acesso por primeiro traduziu um pedaço do Shiva Gama, que é o ensinamentos de Shiva, e aí trouxe para a Inglaterra na época, né? E aí derivou todo um conhecimento baseado em cima de um trecho só, que distorceu todo o sentido do processo. Isso até hoje vem trazendo malefício, gerando karma para o ser humano no Ocidente. E por decorrência no Oriente também, porque está todo mundo entrelaçado, né? As alturas não somos uma coisa só. Tá, muito bem. Gostei da introdução. Sim. Bom, então nós temos vários tipos de tulkus, né? Então eu tenho o tulku, e eu já vou dizer o que é o tulkuísmo, né? Então eu tenho o tulku que a gente pode dizer humano, e tenho o tulku dito ideoplástico. Depois eu tenho ainda a categoria do tulku vertical e do tulku horizontal. Vai explicar todos eles, Vou explicar todos eles. Só que assim, o tulkuísmo tem uma vertente, tem um tipo de conceito de tulkuísmo que se aplica àquele ser que é igual a mim. E esse é o tulkuísmo que é o mais conhecido em todos os locais, né? Mas tem outro tipo de tulkuísmo que está ligado àquele ao qual eu estou entrelaçado. Não necessariamente uma outra criatura gerada a partir da minha fisionomia. Tá? Então, assim, o tulkuísmo no Tibete, né, conceitualmente, ele é a forma de se comunicar o conceito do superior com o que lhe é imediatamente inferior. Então, o mestre, né, ou Buda, ou Krishna, ou qualquer um adepto, ou qualquer que vai ensinar uma outra pessoa, no momento em que ele se entrelaça vitalmente, astralmente, né, karmicamente com alguém para lhe passar conhecimento, vai criar uma interface, esse é o processo tulkuístico. Isso é um tulku. Não compreendeu? Não. Então, vou repetir. Tem duas maneiras de você abordar Quer dizer, a questão. Você falou que a ligação que eu tenho, eu sou um discípulo, eu sou um adepto. Fico ouvindo o meu mestre está me ensinando lá, tudo isso aqui e tal. Na questão desse negócio de... Sempre lembrando que a maestria somos nós, né? Sim. Estamos falando do geral. Há mestres de origem divina que têm por função iniciar a Perfeito, humanidade claro, e são claro, mestres de claro. fato, né? Não, eu fiz questão de frisar isso aqui porque a gente fala muito na autolibertação, né, de todas essas coisas, dessa dependência de estar ligados a mestre e ficar ouvindo Sim. o mestre quando a gente tem que ouvir o nosso mestre interno, Aham. com esse aspecto. Então, a partir do momento que eu sigo alguém, vamos dizer assim, que eu sou adepto de eu viro um tulku dele ou ele vira meu tulku? Como é que é isso? Eu viro um tulku dele. Eu viro um tulku dele? Aham. Isso é tulku horizontal. Ah, tá. Você fala, tem os quatro tipos que você ia falar. Então Tá. assim, primeiro... Vamos primeiro falar de todos. Vamos rebobinar então, um pouquinho. Então, primeiro assim, o processo tulkuístico, né, que é a projeção do seguinte,
ele é a própria mecânica do Pramanta. A gente conversou sobre Pramanta aqui, não sei se na vez passada ou na outra. Um monte de vezes, mas o Pramanta a gente pode dizer que é a seguinte, é a própria lei cósmica em evolução, é o acontecimento das coisas. Por exemplo, o planetário, ele inicia um processo evolucional que se chama Pramanta. Aí no Pramanta, eu tenho 7 linhas de adeptos, que também há uma distorção muito grande sobre isso, né? Quais são as linhas de adeptos? Abhala, Najib, Rakovsky, Serapis, Hilarião, Moria e Kuthumi. Isto. Cada uma dessas linhas de adeptos, ela é composta por 111 seres. O que esses 111 seres são? Tulcos do planetário. Mas para ficar claro, assim, tulcos de que forma? Pois de que é, forma? aí já vamos chegar lá. É, Tá. então, todos eles são tulcos do planetário. Aí, tulco de que maneira? Do ponto de vista físico, tem 2 maneiras de ser gerado o processo do tulcoísmo. Ou a reprodução do idêntico. Certo. Quer dizer assim, um clone. bom, pode ser, palavra vulgar. Então já vamos fazer um parênteses assim. Buda, Krishna, Cristo, Orfeu, Pitágoras, o próprio Rutuktu Bogdogegen, né, Rinpoche, que Sim. era a coluna e que ele tinha o Dalai Lama e o Trashu Lama, Sim. né? Tá. Então, todos eles são em escala de 7. Então, sempre o original, o verdadeiro, raramente ele se apresenta em função pública, raramente ele se apresenta em função para o gênero humano. Tá. Sempre quem vai no lugar dele, Os um turcos. tulco, um tulco. Agora ficou Exatamente. claro. Perfeito. Tá, mas aí então, aí veja só. E aí o tulco o que é? Nesse caso, são seres criados, do que a gente conceituou, por exemplo, agora há pouquinho, como tulcos ideoplásticos, que é aqueles que são gerados com função específica. E aí não gerado de pai e mãe, não tem a geração humana. Eles são gerados por um poder que se chama Kriya Shakti. Né? São criações... Seria interessante a gente falar da forma de gerar ou não? De como se gera ou não? não é nem questão de interessante, assim, não nos... porque vai estar na cabeça do povo. Como é que se gera? Se cria, se faz no éter? Não, é pelo poder da criação mental. Sim, tá. Isso que é Kriya Shakti, é o poder da criação mental. Nós fazemos Perfeito, isso todo... já demos uma definição pelo Sim, menos não, da criação. e aqui como é interessante, e nos dá também o sentido de responsabilidade, é que nós fazemos isso todos os dias. Só que nós criamos mentalmente o quê? Seres legais ou não, desejados ou indesejados, que são as emoções e os pensamentos. Isso é criar, isso é gerar seres. Né? Só que daí, nesse caso, então, os adeptos, os seres de alta hierarquia, né, eles criam via Kriya Shakti, né, os seres com função específica, para serem tulcos desse que tem, assim, que é o núcleo onde gira o processo como um todo. Então, eu sou um mestre grego, ele precisa criar um tulco dele para uma determinada função na Índia. Então, como ele tem a capacidade de fazer isso, ele cria um tulco. Tanto é que pode-se dizer que o Buda real, né, ele jamais interagiu com o gênero humano. Sempre foi um de seus aspectos. Né? O Buda. Krishna nunca interagiu diretamente, sempre foi um de seus aspectos. Vamos chegar na pergunta também. E Cristo também. Também, sem dúvida. Mas e aí veja como é interessante. Aí gera uma dúvida. Sim. Gera uma dúvida que já vou colocar já. Pode colocar. Ué. Nós já falamos de todos eles vieram com seus gêmeos. O gêmeo nada tem a ver com o tulco. E agora encrencou. Mas não é o... Para mim, né? A gente pode nesse viés. Mas então o que é importante saber que assim, sempre é em escala de 7. Então ele sempre tem 7 que lhe dão suporte. Entende? Sempre. Certo. Então, sempre vai acontecer isso. E muitas vezes esses seres, então, eles interagem com o gênero humano através de seus tulcos. Isso deprecia o fato ou a história? Não, não porque aí vem a questão do tulco horizontal, mas não daí do mestre para o gênero humano. Do mestre para aqueles que foram criados com a intenção específica de auxiliar o trabalho. E todos eles têm parte da consciência do todo e eles todos juntos são um. Aí é o Atnyati Niyatati, entende? Sim, mas é interessante, chegamos no... Tá pegando embalo a coisa que eu gostei. Ótimo. Aqui. O fato, então, mas isso não bagunça a história?
Porque se o Tuco... A história não, se a o história Tuco- que é contada sim. A história que é conta, claro. Se o Tuco tem 7, vamos dizer, são 7 Tucos, né? Se esse Tuco um histórico, um ser conhecidíssimo, então, pô, mas não pode ser, porque nessa época ele estava ali. Aí o outro questiona ali, não, porque ele estava comigo lá. Então a história fica uma bagunça inteira. Estou certo ou não estou? Tá certo, claro que Então, sim. na verdade, todos eles contam a verdade, apesar de para nós parecer que é um absurdo, Sim. porque o cara não podia estar em ou, 3, ou a 4 pessoa lugares ao mesmo tempo. fantasiar, né, eu vi ali uma projeção, uma aparição, um negócio assim. Perfeito, Não, você viu? perfeito. Exatamente Bom, isso. aí tem um outro assunto que assim, quando é necessário, então o mestre ele se projeta não em astral, mas em corpo causal e é visto, Mas não interage. deixa de ser uma projeção. Sim, mas que não é nesse caso. O Tuco que nós estamos falando é físico. Físico. São seres Então, físicos. melhor ainda, presta atenção agora aí. Ó. Entende? São Isso é seres importante. físicos. Então, sempre acontece dessa maneira. Então, é muito factível e muito provável, então, que ele estivesse agindo aqui, no outro lugar, se há uma situação de risco, né, quem se submete ao Tuco, se há uma situação desnecessária de sofrimento, quem vai passar por isso é o Tuco. Mas isso não exime, não quer dizer que o centro do processo, aquele, o ele, né, ele esteja alheio ao que está acontecendo, porque, como eu disse, o somatório de consciência dos Tucos é o próprio. Entende? Daí vem uma perguntinha. O original, vamos chamar de original, ele fica lá e fica, sabe-se lá onde, não vem ao caso, e os tucos dele trabalham. Vamos supor que um tuco dele, só para falar uma linguagem comum, Sim, aham. um tuco dele se acidenta, vamos dizer. Isso vai afetá-lo como Não, como porque, ser ou não? não, quando acontece com o Tuco é porque ele fez isso no exercício da função e geralmente com já um estava propósito. previsto e tudo isso aqui. E geralmente com um Ok, propósito. Tanto ok. é que às vezes o Tuco se sacrifica, né, para evitar que um processo atrapalhasse o trabalho deles como um todo. Isso é tranquilo. Perfeito. Tá bom. Né? E não é aquele conceito, pô, mas é errado aí aquela criatura ter dado a vida no lugar do outro. Não, é que daí, do ponto de vista da lei, não existe o certo e o errado. A lei é a lei, a coisa é como tem que ser. Entende? Tá. Então, esse é um modelo de tucuísmo, onde então há a criação idioplástica, né? E eu gero seres com função complementar entre si, ligado a um. Tá. Né? E aí com o aspecto físico muito parecido. Quer Sim. ver um exemplo que você citou aqui? Então, se a gente pegar todas as fotos de HPB, Helena Hans Fadeev Blavatsky, fundadora da Teosofia, você não vai achar duas fotos iguais. Sim. E não assim diferente porque ela cortou o cabelo ou porque estava mais nova. Agora vem uma pergunta. Não, é porque são seres diferentes, né, ligados ao verdadeiro. Então, a HPB que foi dado a conhecer, né, ela era um tuco da HPB real. Pois bem. Pois bem. Agora responda. E diz a tradição Isso. que a HPB foi morta, a HPB morreu em Mentana, Sim. lutando contra as forças do Papa Negro. Sim. Né? Mas aí, como que a HPB morreu em Mentana? A HPB morreu em Mentana lutando ao lado de seu marido. Mas como se a HPB ela separou em seguida, ela separou em seguida, quase escapou. Ela separou em seguida, ela casou, ficou algum tempo só junto com o Blavatsky, que era o coronel russo lá, que era marido dela, e se separou em seguida. Então, como que ela pode ter morrido em Mentana lutando ao lado de seu marido contra as forças do Papa Negro? Né? É porque o marido da HPB real, segundo a tradição oculta, era Garibaldi. Daí... A HPB real, o núcleo... HPB Blavatsky, né? O núcleo, Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Hans Fadeev Blavatsky. HPB. Exatamente. Ela era um tuco de Anita Garibaldi. Repita. Anita Garibaldi, de Laguna. Isso. A Anita Garibaldi era o heroína. ser a partir do qual emanava... Sim, é que a gente sabe o que ela fez, assim, Sim. um milímetro, né? Então, isso, só para dar uma ideia de como a história trata esses casos, não é? E de como então você vê a HPB completamente diferente em cada uma das fotos. Exato, aí é que era a minha pergunta. Assim, mas como isso? Sim, são seres diferentes, né?
e ao mesmo tempo são um só ligado a um. E no caso, o a um ligado era Anita Nesse Garibaldi. caso de Anita Garibaldi e Blavatsky, você falou que tem 4 tipos de tucuísmo da forma de se manifestar, né? Você falou como é que é Sim, o nome aí dele? no caso de No HTB, caso deles, o que foi? Já não era uma cópia idêntica, já era diferente. mas a criação ideoplástica, Sim, né? mas não necessariamente precisa ser igual? Não, Ah, então não tudo bem. necessariamente, não Tá. necessariamente é igual. Né? Então, é um tuco ideoplástico e horizontal. Né? Por quê? Porque todos eles estão interagindo, né, ao mesmo tempo. Entende? Tá, Ok? ok. Então, essa criação ideoplástica com uma função, sempre então o ser principal tem mais 7 iguais. Isso se aplica a cada um de nós também. Sim. Você nunca ouviu falar assim que alguém viu alguém que é a tua Já cara? tive casos, Eu falei com você hoje à tarde. Como é que você falou comigo hoje à tarde? Não, mas e a pessoa até quase briga comigo. Isso aconteceu em Manaus, 1969, e a pessoa achou que eu estava gozando da cara dela. Porque ela jurava de pé junto que tinha conversado no Bradesco de manhã comigo e eu tinha que dar uma resposta para ela e, poxa... É porque a criação setenária e a escala tucuística, ela vai desde o planetário da Honda até o Buda do Reino Mineral. Entende? Então, obrigatoriamente, nós somos em escalas de 7. Isso é muito interessante porque, assim, então, eu falei, planetário da Honda, aí, então, dispara o processo que é o Pramanta. Pramanta tem 7 linhas de adepto, cada linha de adepto tem 111 seres. Esses 111 seres se projetam nos postos representativos, nas fraternidades e nas ordens que atuam. Aí, dentro dessas ordens, dessas fraternidades que atuam, aí nós temos em ação Dhyanis Kumaras, Dhyanis Budas, Dharanis, Aranidruvas, Duijas, adeptos, iniciados, discípulos, toda a ordem de seres, sempre em escala de 7. Nós somos, como você disse aqui, tucos de alguém. Sim, Tá. sem dúvida. Né? E vamos gerar 7 tucos Vamos gerar também. 7 sem tucos dúvida, também. sem dúvida nenhuma. Consciente e inconscientemente, todos farão isso ou não? Todos de uma forma ou de outra, sem dúvida. Ou só Sim. determinadas Não, pessoas? todos. Esse processo, assim, se o processo... E qual seria a razão do tucuísmo? Se todos aí, eu já perco a visão do, como é que se diz, do porquê do tucuísmo. Não, é que não pode ligar o processo tucuístico a como se fosse uma elite espiritual. Sim. Uma coisa é a criação ideoplástica, onde então, por um processo alquímico, mental, é criado aquele ser. Então, isso é reservado àqueles seres especiais. Agora ele cria 7. Tem que entender Esse assim, 7 cria mais... grego, tem que entender assim, que todo o Pramanta, ele evolui baseado na doutrina tucuística, sempre a escala de 1 para 7. Sim. Né? Então, obrigatoriamente, eu tenho que criar a minha interface com os que vão me seguir. Né? E de que maneira? Por exemplo, se o mestre, o orientador ou quem seja, ele tem 7 em torno e para esse ele passa o conhecimento, eles passam a ser tucos horizontais humanos desse ser. Aí esses que têm o conhecimento, que têm o contato, que se entrelaçaram vitalmente e astralmente com essa origem do conhecimento, eles vão tentar passar para os outros. Quando eu vou tentar passar para o outro, esse outro que me ouve é um tuco. Então, a nossa obrigação sempre é passar para 7 o que nós recebemos. Isso é o processo tucuísmo. Só que daí, esse é o processo tucuísmo horizontal e humano. No nosso caso, pelo poder que há em cada um de nós ainda temos o poder, o processo à nossa disposição de criação tucuística vital, astral e mental. Aí é mais complicado porque eu crio fisicamente toda uma cadeia de tucos ligados à minha pessoa. E esses podem ser ou bons ou ruins. Porque quando eu crio uma emoção densa, essa emoção densa, ela é um tuco meu, permeada não de vitalidade, mas permeada de uma desaceleração de consciência, que seria o que a gente conceitou como ignorância. Ao mesmo tempo eu crio uma emoção elevada, né? Eu estou criando um tuco no conceito que a gente tem humano de bem, de bom e de belo, um tuco do bem. Por quê? Porque ele tende a interagir no meio. Esse que eu criei, né, ele tende a se entrelaçar com outros no plano e interferir com os outros. Por isso, o meu medo
se entrelaça com os outros medos e interfere. Então, eu crio toda uma cadeia de tucos, de seres, de filhos, né? No astral, no vital e no mental. Só que depois disso tudo, volta para a sua origem. Todos os que eu criei, os tucos que eu criei, vão estar entrelaçados comigo na existência seguinte ou dos que estavam junto comigo nessa. O meu pensamento não é um tuco, não, né? O que eu crio pensando não pode ser. Aí confunde tudo de uma Mas vez. é para confundir, porque é o Aí seguinte, já- não, é para confundir o seguinte, quando eu crio um pensamento, tem que ter em mente o seguinte, grego, quando eu crio um pensamento, assim, na natureza, no cosmos, não existe nada abstrato, sem nome e sem corpo físico. O próprio espírito tem corpo físico. Entende? Então, quando eu penso, significa o seguinte, eu peguei uma parte da minha matéria mental, moldei, imprimi a consciência a essa parte da matéria mental e coloquei ela em ação. Tanto é que a doutrina oculta, assim, o esoterismo, a preocupação com o todo, dá muito mais relevância ao pensamento do que à própria ação. Porque você pode pensar, esse pensamento pode vir a ser uma ação ou não, mas ele está criado, interagindo, interferindo no meio. Quando você faz uma coisa errada aqui, eu vou olhar e vou comentar, o Alvin, e ele vai olhar e vai comentar. Então, afeta nós três. Quando você pensa alguma coisa, você cria um tuco de você mesmo negativo a nível de plano mental, ele vai interagir por todo o local onde ele consiga se encadear. E a gente não tem noção do tamanho disso. Mas até essas coisas que vão dizer, eu Tudo, olho alguém, desejo alguém. O desejo não pode ser um tuco, caramba. O ódio não pode ser um tuco, porque ele é um... Veja como é a responsabilidade. Veja como é a responsabilidade do ser humano, né? Então, porque assim, quando é criado através do processo ideoplástico, Kriya Shakti, então são criados 7 seres para vir interagir da cobertura para um mestre, para a divindade que vem interagir entre o gênero humano. Então tem todo um processo de responsabilidade sobre o que aqueles 7 vão fazer. E o tuco pode errar. Entende? Pode, nós já vamos comentar, ele pode errar. Então há toda uma preocupação com 7 daqueles que foram gerados. E há todo um processo para fazer com que aquilo fosse possível de ser gerado. E a lei, a evolução, a divindade, o cosmos, nos deu o poder de criar a mesma coisa. De criar seres o tempo inteiro mentalmente, vitalmente, astralmente. E nós criamos dessa maneira. Mas será que só porque eu odiei alguém, eu criei um ser, e esse ser é um tuco meu? E pior, é um tuco com ligação kármica, porque ele é meu filho mental. Sim, se eu desejei, não sei o que, se eu pensei, se eu odiei, aí eu criei, e é o processo do culto, porque daí isso que eu criei, que eu desejei, que eu odiei, que eu temi, isso que eu pensei, tudo isso é criado, então eu crio hordas, eu crio séries de tucos que vão se entrelaçar com todos os outros e todos esses entrelaçados à minha pessoa. Né? Atrapalhando, aí sim, veja só. Tem um processo tucuístico divino que é o próprio Pramanta em atuação aqui, que vem em escala de 7, desde a organização da Atlântida, sempre em escala de 7. Todas as ordens do Pramanta, então Rakovsky, Hilarião, Serapis, todos eles, né? Aqui, então, processo tucuístico consciente evoluindo aqui. E chega a uma determinada graduação, que daí nós, seres humanos normais em evolução, fazemos parte, obviamente, desse processo, né, de descenso da consciência, né? E aí aqui, né, nos é dado o poder de criar uma outra vertente tucuística. E aí o que eu faço? Eu crio a meu bel prazer. Aí, então eu tenho um processo tucuístico que se organiza todo o Pramanta, toda a evolução, sério, e eu aqui faço o que eu quero. Aonde? No astral e no plano da mente concreto. O que não ficou claro ainda é o seguinte, se eu tenho, você falou que nós somos frutos, nós somos um tuco, quer dizer, nós somos tuco de alguém, nós criamos os nossos tucos. Sim. Se nós criamos 7, né, vamos dizer, é só isso aqui. Se o negócio é mais amplo do que eu imaginei, se o pensamento, um ato, qualquer coisa que a minha mente cria, então
Aí perde a matemática, ela perde a sua progressão geométrica, vamos dizer, ela fica numa... Não, Como é que é isso aí, então? sempre em escala de 7. Você entendeu o que eu falei? Não Mas existe... como é que fica? Eu pensei, eu desejei, eu tenho que desejar 7 vezes? Não, não. Eu odiei, eu tenho que odiar 7 vezes? Não, é que como por é frequência, que fica essa... Não, é que por frequência vibracional, o que você deseja, né, ele vai estar ligado sempre a 7 possibilidades de desejo. O que você odeia vai estar ligado sempre a 7 ódios. O que você teme vai estar ligado sempre a 7 como temores. isso? Explica isso, que isso aí tenho certeza que... Nossa, É porque assim, é que toda... Como é que é? Eu odeio alguém. Como é que é esses 7? 7 o quê? Como é que é? Como São é que 7 variantes do teu ódio. Como são essas variantes? É que assim, você tem que lembrar assim, sempre o ódio, ele em si não existe, né? Porque você, do ponto de vista divino, não existe ódio, não existe o não. Perfeito. Não existe. Então, o ódio é um conceito humano pela interpretação errada do que é o amor. Sim. E a maneira que a humanidade encontrou para criar o conceito de ódio é desacelerar aquele princípio básico que seria o amor. Quando ele desacelera esse princípio básico que é o amor, então ele se reveste do que a humanidade dá como interpretação. Sim. Só que assim, do ponto de vista vibracional, tudo que existe foi criado em escala de 7. Tudo que existe, donde as 7 linhas do Pramanta. Então, dentro das 7 linhas do Pramanta, eu tenho 7 linhas de adeptos. Obrigatoriamente, cada linha de adepto está ligada a uma tônica humana. E isso gera, então assim, tem uma linha ligada ao amor, por exemplo. Não tem, mas vamos supor, né? Vamos falar do amor, que é melhor do que falar de ódio. Não, ódio não existe, não pode falar a respeito, né? O ódio é só uma desaceleração do que seria o amor. Então, quando esse amor ele é desacelerado, ele vai ser desacelerado por alguém. Sim. Esse alguém, ele tem uma das 7 tônicas, obrigatoriamente, vibrando nele. Não tem como ser diferente. Então, ele cria uma variante, né, uma maneira de interpretar esse não amor, essa desaceleração do amor, e aí isso que eu criei vai se ligar a alguém que tem a mesma tônica que eu tenho. Sim. Então, sempre a coisa acontece em escala de 7, porque cosmicamente não existe variante. Entendeu? Interessante. Agora, seria interessante, aproveita para a turma pegar o embalo agora, inclusive eu. Vamos dar alguns exemplos ao longo da história de alguns tucos famosos, vamos dizer? Né? Olha o sorriso dele. Eu gosto do sorriso aqui, né? Não, nós temos alguns aí, né? Não podemos citar algumas fontes, mas tem outros que nós citamos até na própria mala direta, né? Alguns padres, né? Algumas pessoas que tinham essa capacidade de bilocação, que tinham de se locomover imediatamente de um lugar para o outro, que não faziam isso, na verdade, né? Eram os seus tucos. Não, eles eram tucos, né? Eles eram, né? Exatamente. Então, bom, tá bom, deixamos assim. Fala. Assim, quando o planetário da Ronda veio se manifestar, não é, para agir, para mudar o cosmos, juntar o visível com o invisível, fazer essa questão do juntar o futuro com o passado, com o presente, com o futuro e tal. Então, foram gerados 7 tucos em cada linha, então na linha sacerdotal e na linha temporal, na linha do poder temporal, né? E aí, cada um teve uma função, alguns conseguiram, alguns não conseguiram. Por exemplo, assim, o rosto de Luna é um tuco, é uma expressão legal. Do sexto planetário. Rosto de Luna, pois, falou legal. Já deu um monte de dicas aqui, Rosto de Luna, o próprio livro, se vocês pesquisarem com afinco e com paciência nos sites de pesquisa, leiam sobre tulcoísmo que vocês vão conseguir muita coisa. A história real, ela é surpreendente, né? Uma coisa fantástica. Claro. E é agradabilíssima de se ter contato, né? Agora, eu criei 7 tucos, vamos dizer assim, certo? Crio 7 tucos. Esta criação, se ela for física, vamos dizer, né? Que eu posso criar, a questão energética dela. Claro que cada tuco meu está entrelaçado vital e astral e karmicamente contigo. Quer ver um exemplo? Perfeito, mas até... Quer ver um exemplo em escala de 7 que você criou de tuco? Sim. Né? Aqueles que acreditavam e acreditam no que você fala. Perfeito. Tá. Mas já mudei muita coisa, e como é que fica agora o negócio? Está vendo então? Você acabou de responder a tua pergunta anterior. Porque quando você muda, né, como esses estão entrelaçados contigo, eles mudam. Eu quero ir mais profundamente. Se eu crio, ou se eu mudo, e é uma criação minha,
animicamente, vamos dizer, o que anima esses meus tulcos? Vamos dizer, o ânima não tem problema. A alma está explicado, nós já cansamos de explicar Sim, aqui, ficou sim, claro. só que tem que, Ânima é a personalidade, é aquilo que ele vai fazer. Cada um vai ter a sua. São unidades, Cada um vai criar a sua. São unidades independentes, veja só. Então, tem o tulco criado tem o tulco criado ideoplasticamente, tá, né? E aí tem o ideoplástico que vai agir horizontalmente e verticalmente, que a gente já comentou, não é? Sim. E aí tem o tulco humano, né? O tulco humano é o que acontece no nosso caso. E aí, o que é o processo tulcoísmo, então? É aquele processo onde eu me misturo, ou eu passo conhecimento, ou eu sou responsável por 7 seres. Ou 7, ou 14, ou 21, ou 49, ou que número seja, ou nenhum. Né? É uma opção minha, né? Esses aos quais eu estou entrelaçado, ou aos quais eu me entrelacei, são unidades de evolução independentes. Agora entende? pesquei, Porque, agora entendeu? agora sim, são seres humanos como nós, só que daí no momento em que eu os transformo em tulcos, quer dizer, é como assim, não no meu caso, obviamente, né? Mas é o a mestre... mesma coisa do que você começar a pensar igual teu mestre, agir igual teu mestre, é isso aí. Mas com a tua individualidade, claro que entende? Claro que é. Você aí, só está seguindo os ensinamentos. E aí vem a utilidade do processo tulcoísmo, que é onde o mestre passa para o discípulo e se mistura com ele reparte a realidade dele com o discípulo passa a ser uma interface, e aí, assim, primeiro o discípulo está voltado para o seu mestre, ele é um tulco do mestre. Quando acaba o processo de iniciação, independente de que nível seja, porque a iniciação depende do trabalho que a gente tem que fazer, entende? Aí, em vez de eu me voltar para o meu mestre, eu me volto para quem está atrás de mim e depende de mim. Quem é? A humanidade. Aí eu vou fazer com que essa visão, essa abordagem, essa forma como eu vejo o conhecimento que eu recebi, ela seja passada junto com a minha questão kármica, a minha vitalidade, minha individualidade, para outros 7 seres ou 14 ou quantos sejam. Esses vão estar voltados para mim por um determinado tempo. 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, a vida inteira, 1000 anos, não interessa. Em determinado momento, eles se voltam para outros 7. E aí, então, gera uma cadeia onde o que foi criado originalmente pelo próprio cosmos, pelo planetário da Honda, ele em escala se distribui, ele é espargido por toda a humanidade em escala de necessidade. O tulquismo é uma coisa muito linda porque é isso. Ele dá a cada um o que é necessário. Para quê? Para que a lei nele opere, para que o Pramanta nele opere, para que ele cumpra a sua função de vida. Pois bem, alguém segue você, é um tulco seu. De repente, um dia ele amanhece, como acontece com muita gente, não quero mais seguir o meu mestre. Acabou o tempo. Acabou. E aí? Como é que fica? Aí ele tem 2 alternativas. Ou ele aprendeu o que o mestre ensinou e ele vai colocar em prática, ou ele toma um outro rumo e aí aquilo foi desperdiçado. E aí ele deixa de ser tulco daquele lá, do mestre dele. É um tulco agindo do lado esquerdo, agindo na contramão. Não na contramão. Eu posso ter até um caminho melhor. É que ele ainda continua ligado, Guerreiro. Ele continua ligado? Porque o processo de ligação ele é praticamente irreversível, porque quando o mestre se doa, se dá ao discípulo, ele se entrelaça vitalmente, astralmente, mentalmente, karmicamente. Os discípulos e o mestre passam a ser uma coisa só. O Tati Wansi, o Atini Atati, o Uno, todo no Um, quando ele acontece, ele é irreversível. Um exemplo, pode acontecer, por exemplo assim, tem uma figura histórica que tinha por função unificar a Europa. E ele era um tulco preparado para fazer determinada atividade. Aí ele foi levado para ser orientado, instruído, né, esclarecido, iniciado em determinado lugar do Oriente. Voltou, né, e optou por fazer o que ele bem entendeu. Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi educado, né, em determinada fraternidade na Líbia e tinha por função unificar a Europa, que é o que está sendo feito agora. Aconteceu 1000 anos depois. Assim, o que está sendo feito agora ali é acaso, não existe acaso. A lei da causalidade é adeptos trabalhando, olhos trabalhando para quê? Para que isso aí aconteça, vai acontecer lá, vai ter unificação de moeda aqui na América, vai ter várias unificações, depois vai chegar a um padrão monetário único e a coisa segue esse rumo. Napoleão optou em tomar um caminho próprio. O que aconteceu? Ele achou que ele era maior do que o próprio desígnio dele, né? Aí chegou em determinado momento e disse, não, então agora vamos interromper o trabalho dele. Né? Ele foi derrotado e foi
terminar seus dias lá como prisioneiro. Só para esclarecer uma coisa, eu vou dizer... E não é um caso isolado, claro, são N. diversos. Só que não convém a gente falar para não causar impacto. Reviver aquela história. E não causar impactos desnecessários, né, aqui na nossa conversa agradável, que nossa intenção é só mostrar o que é o fenômeno do tulquismo e desmistificar. Tem o fenômeno do tulquismo, que é aquela criação de seres iguais, mas no dia a dia, todos nós criamos e somos tulcos dentro de uma cadeia cósmica de responsabilidade. Você disse que sempre há uma ligação. Então, vamos exemplificar, vamos fazer uma hipótese. Tá? Uma vez, vamos dizer, uma moça se encantou com a palestra de alguém. A palestra de alguém é um mestre, um cara está lá, sabe, está lá na frente, sabe? Vamos usar o termo mestre, né? Tá. Que mestre aí só tem ele faz isso aqui, dá palestra disso aqui, daquilo lá, ou tem uma linha de pensamento tal, a moça se encanta com aquela linha e vira um tulco daquele ser ali, vamos chamar assim. Passados um ano, ela vê que aquilo já não serve mais para ela, não era o que ela pensa hoje diferente, se desliga. Existia alguma ligação nisso? Ou todas as coisas têm uma ligação? O acaso não existe em hipótese nenhuma? Não, existe lei da causalidade, acaso não existe. Porque se pensar que o acaso existe, seria você considerar que o universo é a casa da mãe Joana, né? E não existe a casa da mãe Joana cosmicamente, né? Então o que acontece? Eu assisti a palestra de alguém, achei, pô, massa pra caramba, isso, a ficha caiu e agora eu entendo, não sei o que e tal. E depois de um ano, eu disse, não, mas agora eu vi uma outra coisa que daí complementa e eu mudo. É que é o seguinte, não é que foi inútil, é que teve sua utilidade temporária. E aí, durante aquele ano, ou aquele dia, ou aquele minuto, ela pode ter pensado alguma coisa ou feito alguma coisa que era o seu próprio desígnio de vida, era o que ela tinha que fazer, e era isso que a lei precisava que fosse feito, e agora ela vai ter acesso a um outro conhecimento, a uma outra forma, uma outra visão, ou negar tudo isso aí e começar tudo de novo, para quê? Para que continue o trabalho, porque a evolução é permanente. Suponhamos que eu encontre um tulco meu. E aí? Pode acontecer... Olha só onde é que nós estamos. Engraçado. Olha onde é que nós estamos. Nós temos que conjecturar. Encontrei. Os tulcos, eles podem ser masculinos e femininos, ou são de uma... Não, são... porque assim... Se eu sou homem, meus tulcos são tudo masculinos? Olha só, é que o tulco, né, aquele que fisicamente, né, ele está ligado, está derivado de mim, então obrigatoriamente ele tem aparência semelhante. Sim. Mas o tulco, que é o que a gente está conversando do tulco, é humano e horizontalizado, onde eu tenho entrelaçamento de conhecimento, aí pode ser aspecto feminino ou masculino. Perfeito. Agora, quando eu for achar um igual a mim, né, esse igual a mim, ele é, né, são 7 seres homens com fisionomia semelhante. Homem, não tem condição de ser mulher. Não, porque daí nesse caso não se aplica eu já fui conjecturar, que talvez até alguém tenha feito essa pergunta de casa, né? Pô, de repente você acha um tulco seu e você acha e faz aquela confusão toda, encontrei a minha metade, a minha alma, que nós já falamos aqui, né? Você sabe como é que é o ser humano. Então, sim. Então só para não confundir, então essa hipótese não existe. Os tulcos são exatamente do seu sexo, vamos dizer assim. Então, e se você encontrar, seria uma situação engraçada. E sem situação dúvida. Seria, vamos dizer, você pensar igual, fala, pô, é um irmão se meu. Se você tiver a noção, como agora todos nós temos, do que é o tulcoísmo, aí você vai olhar aquele ser com respeito. Sim. Né? Por quê? Porque ele está ligado mais diretamente à tua existência. Se você não tinha noção do que é o tulcoísmo, você vai achar engraçado porque ele vai falar assim, pô, meu pai viajava muito. Né? Aí o outro vai falar assim, o meu também. Aí vira uma brincadeira porque os dois são muito parecidos. Então, nós poderíamos afirmar que essa situação pode acontecer? Sem dúvida, claro que sim. Sim? Não, a gente está falando aqui de realidade, não é conjectura. E que eu tenho certeza que aconteceu com algumas pessoas. Mas não tem a menor dúvida, claro. Essas pessoas que você se identifica muitas vezes, que você não sabe de onde vem aquela afinidade, aquela empatia. Só que nós não estamos falando a níveis terrenos, não estamos falando a nível físico, nem de sexualidade, nem de coisa nenhuma. Nós estamos falando de coisa mais transcendental. Só que tem uma coisa que é muito importante, que é assim, é que por conta de toda a manifestação do Pramanta, né? Então assim, desde as linhas do Pramanta até cada um de nós, por exemplo, você pega o reino mineral, o Buda do reino mineral, Agzi Muni,
um tulco, e veja como é uma coisa interessante, um tulco de Argsimone, né, é a pedra cúbica do universo onde se assenta o supremo arquiteto que toda a maçonaria... Vamos deixar assim, deixa eu Não, só ficar sem um saber. exemplo, né? Então veja que toda manifestação é no processo tulcoístico, né? O que estou querendo dizer é o seguinte, é que daí isso faz com que eu tenha muito respeito pelo meu irmão de humanidade, porque eu, de uma maneira ou de outra, eu estou ligado a você dentro da cadeia tulcoística. Nós temos um trabalho para fazer em conjunto, porque ou nesse plano de sete, ou um acima ou um abaixo, ou a gente esteve entrelaçado, ou está entrelaçado agora, ou vai estar entrelaçado Não, mas em seguida. você sabe melhor do que eu até que tem certas pessoas que a gente encontra, certos irmãos que a gente encontra pelo caminho, que, putz, é brincadeira, né? A empatia vibracional que a gente tem por aqui. Fraternidade mesmo, a verdadeira fraternidade. Não é esse negócio de amiguinho, de bater papo em lugares assim, qualquer coisa. Não, é uma coisa bem... Esse negócio assim de bater papo, fazer algazarra, isso aí é aquecer vaiu e chacoalhar o astral, né? Só para divertir as formas que a gente criou, aí a gente se exaure vitalmente. É uma distração assim, também, né? Vamos dizer. É a mesma coisa assim, que você está com... assim, pega só um monte, está com um processo de criação muito legal e tal. O que é isso? Aí, com desculpa da palavra, assim, é tesão. Né? Aí, só que daí é tesão de criação mental e não física. Perfeito, né? perfeito. Aí então, junta 3, 4 numa mesa de bar, né? Aí o que vai discutir? Com todo respeito a quem gosta. Futebol, mulher e piada. Ou pior, narrar acidente. O que está fazendo? Está pegando toda aquela energia condensada que tinha que ser usada para criar mentalmente, vitalmente e astralmente, né? E aí é usar isso aí para chacoalhar, para pegar e mudar a temperatura do astral e fazer com que Vayu varra o astral de um lado a outro, e aí levanta todas as emoções, as brincadeiras, aquela confusão toda. Quando a energia se exaure, aí fica todo mundo cansado, acabou o papo, é cada um para o seu canto, esperar que seja com vitalidade de novo. Então são desperdícios de existência e de consciência que se faz no dia a dia. Então, só para explicar o que acontece, né? Então a gente tem que ter noção que cada um de nós, né, e todos, né, nós estamos entrelaçados de maneira irreversível. É um processo sério. Né? É um processo sério. E daí, se alguém cai, se alguém erra, é como diz a divindade, como diz o planetário, quando alguém errar, eu tenho que dizer, meu Deus errou naquele homem. Porque o Deus que o anima, né? Ele tem o próprio mestre interno, ele tem o próprio Deus interno, eu tenho meu Deus interno, eu tenho meu próprio mestre interno, só que nós estamos ligados por cadeia tulcoística a um, que por sua vez, mais um conjunto está ligado a outro, e assim até o próprio não manifestado. Entende? Então, se nós nos atermos a pensar um pouquinho que seja nessa questão da doutrina do tulcoísmo, não doutrina do tulcoísmo, não doutrina da questão de religião, faz com que nós tenhamos um amor muito grande pelo congênere, pelo meu próximo, pelo gênero humano, né? E uma compreensão muito grande do que é o processo. E ver que tudo está entrelaçado, não tem lacuna, não tem folga, não tem erro, não tem o que não está preenchido do ponto de vista de estratégia cósmica. Então eu posso dizer que se as pessoas se sentem, vamos dizer, muitas vezes incompetentes, não, porque eu sou sozinho, eu não vou conseguir mudar isso, assim, aquilo lá, seria certo ela começar a pensar, peraí, eu não estou sozinho, eu tenho mais Quando sete, alguém se eu sente tenho mais sete. Quando alguém se sente incompetente, nesse aspecto, assim... Não, eu vou comentar uma coisa que eu acho que é interessante e procedente. Quando alguém se sente incompetente, ele está se dando o prazer de alimentar o elemental incompetência que ele, em determinado momento, agregou à sua personalidade. O termo mais apropriado seria impotente, né? Porque ele quer fazer mudanças, ele quer... A mesma coisa. Quando alguém se sente impotente, Exato. Ele está se dando o prazer de alimentar o elemental em potência que ele colocou como uma restrição. É só diversão. Não, isso aí eu já estou pensando positivo, porque se eu penso isso aqui, eu falo, opa, peraí, eu não estou sozinho, eu tenho 7. E eu estou eu e mais 7, então. Aí eu já crio, já transmuto esse não é mais, grego, não é mais que isso. Assim, eu não posso me dar o direito de me sentir incompetente. Não posso me dar o prazer de me sentir incompetente, porque de mim depende toda uma escala tulcoística que vem em seguida. Sim.
Eu não posso me dar esse luxo de interromper esse processo, né? E não tenho esse direito, e mais, não tenho razão para isso, porque a razão para qualquer sofrimento que eu tenha, né, ele é baseada ou na minha ignorância consciente, claro, ou na minha ignorância inconsciente. Ignorância o quê? Da realidade das coisas, do processo como as coisas são. Nós precisamos fazer agora, pro ano que vem agora, né, que estamos terminando, nós vamos fazer o tulco do tempo, né? Nós vamos passar, cada horário de 1 hora que nós temos vai passar a ser 7, entendeu? Já vai ser bom. Mas, ô Jorge, nós estamos chegando perto assim do fim do nosso tema hoje, do nosso tempo. E do nosso ano, do nosso ano solar. Esse assunto foi bem colocado, foi bem oportuno a gente ter mexido, foi muito esclarecedor, eu achei. Ainda falta mais alguma coisa. Já que nós estamos iniciando todo esse fim de ano, né, dentro todas essas coisas que nós ainda estamos ligados ainda, né, porque não foi mudado ainda, né, vamos dizer, todo dia vamos tratar na época de Natal. E continua-se aqui, nós fizemos aquele programa o ano passado, né, sobre as tradições ocultas do Natal, que repercute até hoje, por incrível que isso possa parecer, né? E nós sabemos que agora vem aí o solstício, né, o Sol Invictus. 25 de dezembro, Natalis Solis Invictus. Invictus, então... Era a festa de Mitra, né? Perfeito, nós falamos disso e a gente sabe... o Natal era 6 de janeiro. Exato, o dia de Reis, né? Dia de Reis, né? E que as coisas se transformam, as coisas se transformam e as coisas... Tem alguma pergunta aí ou não? Paraná não, né? Não, tá. E é a época que se renova as esperanças, se renovam, as pessoas fazem planos. Então, nisso considerando, e o tema de hoje, que vai ser o tema final do nosso ano aqui, né, pelo menos da Jorge Ouro e Eustáquio, assim, o último programa do ano nesse tema aqui, né, que nós só temos o programa da semana que vem, e depois o recesso da emissora até o início do ano que vem. O que seria interessante a gente pensar dentro dessa projeção para o próximo ano, né, que as pessoas sempre fazem os planos, desse assunto que nós tocamos, o que seria interessante as pessoas prestarem atenção ou utilizar isso que nós falamos para essa projeção, para esse período de mudanças, aproveitando que as pessoas se colocam mais abertas, né, mais propensas a fazer essas mudanças? Qual é a recomendação que você dá para o nosso telespectador? Primeiro, tem uma coisa muito interessante, que daí essa sensação de felicidade que vem em dezembro, né, ela está associada com um fluxo maior do gênio da riqueza, que é o dinheiro, que vem através do 13º, assim. Então, um dia a gente pode conversar sobre a questão do dinheiro e da riqueza e como isso está entrelaçado com a felicidade e com a própria vitalidade. Sim. Tem um ponto positivo, assim, um aspecto muito positivo nessa questão de final de ano, mesmo sendo uma montagem histórica, temos né? que trabalhar em cima disso. Que gera nas pessoas a predisposição para mudar, para o bem-estar, felicidade, paz, harmonia. O que mais se fala em paz, harmonia, progresso, e tal. Só que as pessoas chegam e fazem assim: pô, eu desejo que que em 2009 você tenha muita saúde, muita felicidade, que dê tudo certo para você. Então, assim, eu crio o desejo, que é uma coisa cósmica, eu estou criando um tulco de mim mesmo, que é o desejar para você felicidade, só que daí eu crio, e isso tem a ver com o que você me perguntou, mas eu crio ele já limitado. Eu digo assim, ó, eu desejo que em 2009 você tenha. Não, eu digo assim, ó, já falamos até eu sempre, desejo sempre que vocês tenham sempre felicidade, vitalidade, paz para sempre, saúde para sempre, consciência para sempre, alegria para sempre. Então, quando eu faço isso, o trabalho de criação mental que eu tive foi igual como se eu tivesse falado só 2008, só que eu disse, não é 2008, 2009, é sempre. Então, é que eu desejaria, assim, dentro desse processo do quiz, a gente lembrar assim, nós viemos de um conjunto, somos um conjunto e vamos gerar um conjunto. O planetário da Ronda, Bell, senhores, assim, nós temos que lembrar o seguinte: não somos os primeiros e não seremos os últimos. Só que, assim, o que nos cabe, e isso é nossa responsabilidade cósmica, evolucional, humana e divina, é interromper os erros da humanidade. Nós temos que ser filtros, transformadores, sublimadores dos erros humanos para que em nós eles se resolvam, se exteriorizem e se resolvam para quê? Para que a humanidade que vai vir em seguida
filhos, netos, bisnetos e o que seja por milhões e milhões de anos, Perfeito. eles sejam o que eles eram antes de acontecer o não cósmico tão mal interpretado humanamente. E é interessante, dizem que você falou isso, né? Todas as pessoas que começaram a se corresponder comigo através de e-mail, através do Orkut, através de uma série de coisas, todo mundo começou a usar o até sempre. Até sempre, até sempre, até sempre virou um hábito. Todas as pessoas que eu cumprimento hoje, Sabe, ou Grego, eu desejo não sabia, sempre. Sabe, Grego, assim, isso está Então, me dizendo, isso que você está me dizendo, né, assim, é de tal importância Não, estou falando sério. que só isso já Mas teria é o que eu tô justificado a falando, minha existência, exatamente. a tua existência, a existência do Alvin e de quem mais fosse, Não, isso é porque isso bacana. muda, né, isso muda a forma como a humanidade se vê. Porque o Ela fato muda a de você... ambiência onde existe a humanidade, Não, isso é bacana. e isso cosmicamente é E irreversível. porque esse até sempre, eu posso falar da minha experiência, né? Não posso falar da experiência de ninguém. Ele soa neutro. Eu mando para amigo, eu mando para quem eu não Sempre, gosto, eu mando para todo mundo, e ele não faz diferença. Para quem Ele eu não gosto, não, boa. não, mas é verdade, eu tenho gente que eu não gosto. Eu não tenho ninguém que eu não goste. Eu tenho, e falo aqui no ar ainda. Um dia vamos conversar sobre. Então, um dia a gente pode conversar no ano que vem sobre o que é falar. gostar, o que é não gostar e Podemos. como é que isso se entrelaça e como é que a gente resolve, não é? Então, olha, eu quero que você esteja sempre conosco aqui. Né? Eu sempre estive, estou e sempre vou Silvio, estar. Fernando, Paraná, o Pedro, Alvim, toda essa equipe maravilhosa da TV Floripa. Vencemos mais uma batalha, estamos iniciando e nós somos sempre guerreiros aqui, né, Silvio? Aqui nós estamos aqui, isso aqui é uma família maravilhosa. Nunca canso de falar sobre isso aqui. Vocês não fazem ideia do esforço que a gente faz, todo mundo faz, a emissora inteira faz, para a gente estar aqui no ar. Não só com o programa Vida Inteligente, mas com toda a programação da TV Floripa. Isso é bacana, isso é muito legal. Se vocês pudessem sentir a vibração das minhas palavras, vocês adorariam. Jorge, então, um grande abraço. Outro para você. Vamos só lembrar assim que o tempo, né, ele vem da raiz sânscrita, que é um corte, então o tempo ele é um corte na eternidade. Então, tirando essa maneira que a gente vê a vida hoje, fora disso o que existe é o sempre. E o que permeia, que mantém o sempre estável e expandindo-se, né, é a alegria e felicidade. E ter alegria e felicidade é muito mais econômico vitalmente do que sofrer. Com certeza. Então, muita alegria, muita felicidade, uma vida longa, plena, muita consciência e até sempre. Até sempre. Fiquem em paz.